Olá, esse é um trabalho para a disciplina de Medidas e Avaliação da Universidade Federal do Paraná, orientado pelo professor e doutor Raul Oziek. Eu, Giovanna Smanioto e meu colega André Furnaneto Borges vamos abordar um pouco sobre exercício físico e doenças cardiovasculares. Começando sobre as doenças cardiovasculares, elas constituem a principal causa de mortalidade no mundo, tendo um crescimento significativo, principalmente em países em desenvolvimento e também com um pico maior em lugares com condições sociais mais desfavoráveis. Elas são influenciadas por um conjunto de fatores de risco, sendo alguns modificáveis, que são os que vamos abordar hoje, e hereditário, tem aquela carga genética maior, vindo de pais, avós para os filhos. Então, os fatores de risco modificáveis são alterados pelo estilo de vida, pela alimentação, pela prática de exercício físico, pelo consumo, por evitar o consumo de álcool, o uso de tabaco. Então, como eu disse anteriormente, são fatores de risco para doenças cardiovasculares, o consumo de tabaco, o consumo tendo uma má alimentação, alimentos ultraprocessados, ricos em ácidos graxos, gorduras, sal, sódio no caso, e o comportamento sedentário. O comportamento sedentário é quando uma pessoa passa a maior parte do tempo sentado ou deitado. Atualmente, com o uso da tecnologia, que favorece nossas vidas, porém pode atrapalhar um pouquinho, onde a maioria da população agora passa mais tempo em frente às telas, utilizando redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, e também assistindo séries, filmes, evitando a prática de atividade física regular, no caso. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde lançou a cartilha e ela recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade física regular, uma pessoa adulta. Tendo os fatores de risco, os fatores de risco podem se manifestar através do aumento da pressão arterial, a alta da glicemia, a hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade. Lembra quando eu falei no slide anterior que a falta de atividade física leva a obesidade, leva a esses outros fatores que eu disse agora. Esses fatores indicam maior risco do desenvolvimento de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca, principalmente em quem já tem aquele pontinho hereditário, aquela carga hereditária, que já tem parentes, já tem pais, avós com uma doença cardiovascular e tem uma predisposição a desenvolver as doenças. Então, entrando um pouquinho nos efeitos da atividade física, a gente possui dois tipos de efeito. Os preventivos, que é a fim de evitar o desenvolvimento da doença, as mudanças na qualidade de vida, na rotina, na alimentação, a prática da atividade física diária, a fim de evitar o desenvolvimento da doença, principalmente em pessoas que já têm um risco maior de desenvolvimento, essas pessoas que eu disse anteriormente da carga hereditária. Então, as mudanças, principalmente desde criança, às vezes a gente sabe que não é possível, às vezes a gente sabe que as famílias não possuem algum conhecimento, mas tanto quanto a tecnologia pode atrapalhar, pode favorecer um comportamento sedentário, ela pode auxiliar. Hoje em dia, a facilidade de conhecimento, a facilidade de acesso ao conhecimento ajuda demais na questão de saber como se alimentar da maneira correta, como suprir os nutrientes necessários, como ser feita atividade física. Então, mesmo as pessoas que não têm ali acesso ao nutricionista, não têm acesso a um profissional de educação física, podem ter acesso através de meios tecnológicos para saber ao menos o mínimo do que se pode ou não fazer. Lembrando que a prática da atividade física às vezes pode ser considerada até uma caminhada durante o dia, uma caminhada na rua, aquela caminhada, pessoas que dizem não ter tempo, às vezes priorizam outro âmbito da vida, podem, por exemplo, descer um ponto antes
quando for de ônibus, ou parar o carro um pouquinho mais longe da área de trabalho e ir caminhando, trocar o meio também, às vezes a pessoa trabalha perto, mas vai de carro, podendo assim ir a pé ou utilizar uma bicicleta, outros meios que façam ter esse movimento, em que o corpo se movimente da maneira necessária. Então, aqui, o efeito terapêutico são pessoas que já possuem a doença e estão a fim de evitar, em busca diminuir a diminuição da mortalidade mesmo. Então, além da redução dos níveis pressóricos e alteração do perfil lipídico, a diminuição da mortalidade. Essas pessoas que já possuem alguma doença cardiovascular. Então, dentre os efeitos benéficos da prática regular da atividade física sobre as complicações cardiovasculares foram associados principalmente à maior produção de vasodilatadores derivados do endotélio, reduzindo a resistência vascular periférica, os níveis do colesterol LDL, que é visto comumente como colesterol ruim, o aumento do colesterol HDL, que é o colesterol bom, a gente tem vários artigos que mostram que a prática da atividade física ajuda a aumentar o colesterol HDL, reduzir o LDL, a diminuição da agregação plaquetária, e esses efeitos geram uma menor incidência de hipertensão arterial. Assim, a prática regular de exercícios físicos é fundamental para a manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. É bem comum que a gente vê dentro da academia algumas pessoas, principalmente pessoas com uma idade mais avançada, que vêm buscar um profissional de educação física, vêm buscar a prática da atividade física, pelo menos aquela uma horinha ali dentro da academia. Alguns gostam mais de fazer fazer uma aula de dança, fazer uma aula de spinning, que é atividade com bike, mas buscam através de recomendação médica mesmo. É bem comum que o aluno venha, fale que tem hipertensão, fale que faça uso de medicamento e o médico utilize a atividade física como meio de... como se fosse um tratamento alternativo mesmo, para reduzir a pressão arterial. Falando justamente nisso, a gente trouxe um pouquinho alguns pontos importantes que são os efeitos da atividade física em pessoas com doenças cardiovasculares, também no sistema cardiovascular, na verdade, como aumento do volume sistólico máximo, o aumento do débito cardíaco máximo, o volume diastólico final e a massa ventricular. Ele diminui a frequência cardíaca de repouso de exercício submáximo e também a pressão arterial em hipertensos. Em níveis periféricos, o condicionamento provoca aumento da densidade capilar das fibras musculares e aumenta a atividade de enzimas oxidativas, elevando a artéria venosa de oxigênio. Dando atenção ali para o ponto 4, que foi o que eu falei anteriormente, que ele diminui a frequência cardíaca de repouso, ajuda na pressão arterial em pessoas hipertensas. Então, as pessoas que já têm uma pressão arterial elevada acima do normal, que seria 12 por 8, por aí, 120 por 80, ele ajuda a reduzir, inclusive tem alguns estudos que mostram também que algumas pessoas deixam de utilizar os medicamentos para pressão arterial pelos efeitos da atividade física mesmo. Então, não necessariamente seria apenas o treinamento de musculação, alguns estudos mostram que a musculação a longo prazo também ela tem principal influência na frequência cardíaca de repouso e, de maneira geral, a atividade física, não somente na academia, mas também aulas, caminhadas, corridas, bicicleta, que é uma coisa bem comum de fácil acesso, as aulas dentro da academia como aulas mais divertidas. Eu costumo recomendar para os meus alunos que, caso eles não gostem de fazer uma esteira, uma musculação em si, estão querendo começar a se adaptar à atividade física da academia, eu sempre recomendo uma aula funcional que possui um gasto energético grande, uma aula de dança, uma aula de spinning, que é a aula dentro que envolve música e a bicicleta em si, e auxilia em tudo, na verdade, além dos efeitos no sistema cardiovascular, também auxilia no sono, auxilia
na perda de peso, principalmente pessoas com excesso de peso, uma obesidade ali, auxiliam na coordenação, auxilia em tudo, fora a sensação de prazer que você sente após terminar uma sessão de musculação, após terminar uma sessão de uma atividade física, de maneira geral. Então, olhando pela parte da prevenção, a prática saudável para a prevenção de tais doenças inclui a redução do consumo de oxigênio, a redução do consumo de alimentos excessivamente salgados e ricos em ácidos graxos ou saturados, trans ou saturados, que são aqueles alimentos ultraprocessados, evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o uso de tabaco e também a prática regular de exercícios físicos, exercícios aeróbicos também. Então, ali, voltando, cessar tabagismo, consumir frutas e vegetais, suprir a necessidade do corpo, aqueles nutrientes essenciais, as vitaminas essenciais que o corpo precisa durante a alimentação, evitar o uso nocivo de álcool, reduzir o consumo de sal e praticar atividades físicas regulares tem se mostrado eficaz para a redução de risco de doenças cardiovasculares. Então, praticar atividade física, lembrando da recomendação da Organização Mundial da Saúde, de 150 a 300 minutos por semana. Isso fecha em média menos até de 1 hora por dia. Sair dar uma caminhada, fazer academia, fazer atividades de musculação, fazer bicicleta, qualquer atividade que se enquadre dentro do perfil da pessoa, que hoje em dia é possível a prática da atividade física. A tecnologia alcança, a gente tem diversos meios de atividade física, hoje em dia é muito fácil, não é o adequado, mas é muito fácil você ter um aplicativo de atividade física que indique o que você pode fazer de maneira geral, lembrando que a atividade física não supervisionada pode gerar consequências também, como algumas lesões, mas uma pessoa que não tem acesso à academia, não tem acesso a um personal, estando se movimentando de alguma maneira, a gente vê as aulas online, que foram bem divulgadas durante o período de pandemia, período pandêmico. Nesse período também foi destacada a importância da atividade física, foi destacada a importância da redução do peso, a importância e a parte crítica da obesidade, como reduzir essa obesidade, como se alimentar da maneira geral e todos os seus benefícios. Então, aqui a gente utilizou algumas referências, lembrando de maneira mais geral, além da Organização Pan-Americana, também a Organização Mundial da Saúde, tem várias cartilhas interessantes que eles mostram, abordam, e acredito que seja isso. Nosso muito obrigada por chegar até aqui, e é isso.